Olá, João. Vamos lá para essa questão 74. Ela tem um detalhezinho interessante, né, João? Porque essa questão é o seguinte: você tem a barragem e você percebe que nós temos água. Essa barragem ela tem aqui, estou olhando aqui as dimensões no original. Aqui tem largura 40 metros e tem uma altura de 30 metros, né? Essa altura a partir dessa linha aqui, ó, daqui para baixo 30 metros. Então o que você tem de água, a água mesmo, a água tá aqui, ó, João. Isso aqui é água, tá vendo? Não sei se vai dar para ver, eu tô pintando aqui com o lápis, aí não sei se dá para ver. Mas a água, tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Água. Quando nós contamos a altura por cálculo da pressão hidrostática, que é a pressão do líquido, você conta a profundidade da superfície para baixo. Então, ele está pedindo aí duas coisas, uma coisa por vez. Ele quer que você construa o gráfico pressão versus profundidade, ó, pressão versus profundidade, a profundidade em metros e a pressão em ATMs. Eu fiz uma observação em uma das aulas, eu disse o seguinte, olha, com relação à água, a água é o seguinte: para cada 10 metros de água, você tem a pressão de 1 atm. Então, 10 metros de profundidade, 1 atm. Aí você roda mais 10, mais outro atm, mais 10, mais outro atm. Então, a cada 10 metros, você tem 1 atm. Então, aqui na superfície, ou seja, quando a altura zero, né? Que eu vou contar a altura daqui para baixo. Então, na altura zero, ou seja, eu estou na superfície, qual é a pressão que existe? A pressão atmosférica. E a pressão atmosférica em atm vale 1. Então, para a altura zero, pressão 1 atm. Agora, veja bem, a proporção que você vai adentrando, você vai aumentando a profundidade. Então, a profundidade que você tem é quantos metros? 30 metros. Cada 10 metros dá 1 atm. Então, 10 metros, 1 atm. Mais 10 metros, vai a 20 metros, mais outro ATM, 2 ATMs. 30 metros, 3 ATM. Então, daqui para cima, você vai contar mais o quê? Mais 3 ATMs. Se você começou no 1 e você ganha mais 3, porque você ganhou 30 metros, aí você percebe que a pressão hidrostática ela vai aumentando com a profundidade. Então, pela fórmula, você sabe que a pressão hidrostática é a densidade do líquido, G vezes a altura. Então, quer dizer que pressão e profundidade é diretamente proporcional. Então, vai dar uma reta. Uma reta começando no 1, lógico, e a altura zero, a pressão 1. E do 1, você vai contar 30 metros. Cada 10 metros é 1 atm. Então, vai dar 30 atm mais 3 atm. Como eu comecei aqui no 1, quando eu chegar em 30 metros, a pressão que eu terei total vai ser 4 atms. Então, aí eu já elimino a letra A, não pode ser. Só a letra A eu consigo eliminar, né? Porque a letra A está começando do zero. Eita, consigo eliminar a letra C também, João, porque ele, no 30 ele está no 3. No 30 tem que estar no 4. Elimina a letra C, a letra A, e elimina a letra E também. Então ele consegue eliminar 3 só com o gráfico, ok? Agora ele quer saber também qual a força que essa água exerce na barragem. Aí é uma fórmula que eu não passei para vocês, porque essa é uma questão especial, é diferente. Para você saber a pressão que esse líquido faz na barragem, a força que esse líquido exerce na barragem, nós fazemos uma média que é mais ou menos assim. A força que o líquido exerce na barragem, você calcula a pressão no centro e multiplica pela área banhada pela água da barragem. Então, a água ela banha toda essa região aqui, esse 40 por 30, área banhada pela água, pelo líquido. 40 vezes 30. E essa pressão que a água, no caso, ele exerce no centro da barragem.
no centro, não é no centro da no centro da barragem em contato com a água, essa região com água aqui. Essa parte aqui, ó, ela fica de fora, que não tem água aqui, tá vendo? Então é no centro, pressão do centro da barragem banhada pela água. Então essa pressão aqui a gente consegue calcular que a pressão que a água exerce no centro da parte da barragem banhada pela água vai ser dLGH, né? Densidade da água vezes a gravidade vezes a altura do centro, né? Centro, para a gente não confundir aí, vezes a área. Vamos lá? Vamos. Então a força será igual. A densidade da água, quanto é? A densidade da água é 10 a terceira. Vezes a gravidade, 10. Vezes a altura, é no centro da região banhada pela água. Essa região banhada pela água tem altura 30. No centro vai ser quanto? 15. 15 metros. Vezes a área. A área banhada pela água. 30 por 40. 30 por 40. Dá 1.200 metros quadrados. Então, vamos fazer a continha. Então, a força que essa água exerce sobre a barragem vai dar quanto? Aqui eu coloco 1,5 vezes 10 a quinta. Aqui é 15, eu coloco 1,5, aí 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta. Vezes 1,2 vezes 10 a terceira. Então, a força será igual 1,5 vezes 1,2 vai dar 1,8 vezes 10 a oitava newtons. Essa é a força que a água faz sobre a barragem. Então, a força que a água vai fazer sobre a barragem é só você calcular a pressão que a água exerce no centro da barragem, ou seja, se a altura da barragem é de 30 metros, você faz a pressão para 15, que é centro, vezes a área banhada pela água, 40 vezes 30. Então, dá uma força mais ou menos de 1,8 10 a oitava. Isso vai dar letra B. Então, tá aí 1,8 10 a oitava. Isso, João, letra B. Então, o que tem de novo para você é exatamente isso aqui da barragem. Se isso cai na prova do Enem, muita gente vai ficar pelo meio do caminho, não vai conseguir fazer. É um detalhe, é uma minúcia, ok? Então, a força que a água faz na barragem, calcula a pressão no centro, pressão que a água faz no centro da região banhada pela água, vezes a área banhada pela água. E você aí tem a força sobre a barragem, tá? Beleza, João? Até mais.